Boa noite a todos. Vamos iniciar esta sessão ordinária rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Peço a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares. Declaro aberta a sessão. Informo que estamos transmitindo esta reunião ordinária ao vivo pelo site oficial desta casa. Dando prosseguimento, peço ao primeiro secretário que realize a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata da reunião ordinária realizada aos 14 dias do mês de outubro, correspondente à 33ª sessão ordinária de 2019, na sala das sessões da Câmara Municipal, Avenida Presidente Getúlio Vargas, na cidade de Cruz Machado, comarca de União Vitória, Estado do Paraná. A hora regimental verificou-se a presença de todos os senhores vereadores. O senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária de 2019 e solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, passou-se para o expediente, iniciando com a leitura da indicação sob o número 24 de 2019, de autoria do vereador Ezequiel Ungues de Camargo. Na sequência, foi a leitura da redação da indicação sob o número 25 de 2019, de autoria do vereador Luiz da Maia. Inscrição de uso da palavra livre em tribuna realizado pela senhora Maura Fernandes. Efetuou a leitura do expediente adentro, na sequência a ordem do dia. A seguinte pauta: projeto de lei 1764 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, cuja súmula dispõe sobre a revisão anual, alterar a lei 1.611 de 2019, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 e de 2021. Em terceira discussão, efetuou a leitura da redação do parecer emitido pelas comissões competentes. Na sequência, o mesmo foi a discussão entre os nobres pares, e logo após foi encaminhado para votação, sendo aprovado por todos os nobres edis. Projeto de lei 1765, cuja súmula institui a digitação do licenciamento para funcionamento de atividades de comércio, indústria e serviços. Em terceira discussão, efetuou-se a leitura da redação do parecer da Comissão de Legislação. Na sequência, o mesmo foi a discussão entre os nobres pares. Logo após, foi encaminhado para a votação, sendo aprovado por unanimidade. Ainda na pauta adentro, o projeto de lei 1.766 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, cuja súmula objetiva acrescentar o dispositivo à lei 1.511 de 2015, que dispõe sobre a alteração do sistema de controle interno municipal e da outras providências. Em terceira discussão, efetuou-se a leitura da redação do parecer pertencente à comissão permanente. Na sequência, o mesmo foi a discussão entre os nobres pares, e logo após foi encaminhado para a votação, sendo aprovado por unanimidade. Por último, entrou em pauta para a primeira discussão o projeto de lei 1.767 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, cuja súmula institui o Jornal Oficial do município e da outras providências. Efetuada a leitura da redação deste, na propositura foi a discussão
entre os nobres edis, e logo após foi encaminhado para análise do setor jurídico para emissão de parecer. Dando continuidade, o senhor presidente declarou a palavra livre aos edis, da qual fizeram uso alguns dos senhores vereadores presentes. E como não havia a fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão. Determinou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e achado, conforme é assinado pelo senhor presidente, por mim, secretário, e por todos os senhores vereadores presentes. Em tempo, lembro ainda que o munícipe senhora Maura Fernandes fez uso da palavra em tribuna, autorizado pelo senhor presidente, logo após a ordem do dia, a qual explanou com o objetivo de contribuir, esclarecendo informações sobre documentação imobiliária e parcelamento de solo. Não tendo chegado à mesa nenhum pedido de impugnação ou retificação da ata, considera-se a mesma aprovada. Passamos agora para o expediente. Iniciamos com a leitura da indicação sob o número 26 de 2019. Peço ao primeiro secretário que realize a leitura. Cruz Machado, 21 de outubro de 2019. Indicação número 26 de 2019. Senhor presidente, o vereador, infracinando no uso de suas atribuições legais, requer a Vossa Excelência, após ouvir o plenário, que se encaminhe-se este expediente ao excelentíssimo prefeito municipal, com cópia do senhor Giovanni Stibro, secretário municipal de Educação e Cultura, visando sobre a necessidade da extensão dos projetos executados pelo Barracão das Artes para o Distrito de Santana. Justificativa. Considerando que a extensão de tais projetos relacionados à arte para o Distrito de Santana será um local importante para oportunizar a população daquela região a desenvolver os talentos artísticos em várias categorias. Considerando que distrito existe muitas crianças que não têm oportunidade de desenvolver nenhum tipo de atividade extracurricular, e que essa oficina de artes ocupará muitos jovens e mesmo pessoas de diversas idades em atividades sadias, cultural, social e de crescimento pessoal, que além de ser reivindicação antiga da população do distrito e arredores, não deixa de ser também um direito que estes possuem como munícipes. Contando com o apoio dos nobres pares, agradecemos. Ezequiel Ungues de Camargo, segundo secretário. Indicação de número 27 de 2019. Peço ao primeiro secretário que realize a leitura. Cruz Machado, 21 de outubro de 2019. Indicação 27 de 2019. Senhor presidente, o vereador, infracinando no uso de suas atribuições legais, requer a Vossa Excelência, após ouvir o plenário, que encaminhe-se o presente através do departamento competente, indicando as seguintes providências.
Solicita-se que o município faça cadastro junto ao Instituto das Águas de 2 poços, artesianos, sendo um na linha Aproriba e outro junto à linha Fartura. Justificativa. O objetivo desta propositura é que o município inclusa esta região citada junto ao cadastro do Instituto das Águas, onde é de notório conhecimento os problemas existentes em nosso município, relacionado ao abastecimento de água, e que nos faz encaminhar a presente indicação para perfuração de poços artesianos. Contamos com o apoio do excelentíssimo senhor prefeito, no incentivo de determinar a adoção das medidas necessárias para atender essas indicações, que, sem dúvida alguma, irá resolver os problemas que a população dessa comunidade vem enfrentando. Contando com o apoio dos nobres pares, agradeço. Ezequiel Ungues de Camargo, segundo secretário. Indicação de número 28 de 2019. Peço ao primeiro secretário que realize a leitura. Cruz Machado, 21 de outubro de 2019. Indicação 28 de 2019. Senhor presidente, o vereador, infracinando no uso de suas atribuições legais, requer a Vossa Excelência, após ouvir o plenário, que se encaminhe a presente indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, com cópia ao senhor Ronaldo Schibenick, secretário municipal de obras, objetivando a recuperação de estradas da linha Independência. Justificativa. Considerando que as estradas da mencionada linha encontram-se em péssimos estados, o serviço visa melhorar as condições das vias, atendendo o transporte escolar de passageiros e o próprio produtor rural. Contando com o apoio dos nobres pares, colegas, agradeço. Zeno Cajuco, vereador. Autoriza o vereador Ezequiel Jungles de Camargo a utilizar a tribuna e justificar seu pedido. Boa noite a todos. Pessoal aqui presente, pessoal de casa, senhores vereadores. Primeiramente, com relação à indicação 26 de 2019, com relação à extensão do Barracão das Artes. Há muito tempo o pessoal vem pedindo, vem cobrando, e a gente entende a importância desse projeto, que é desenvolvido aqui na cidade. Então é pedido para que seja estendido, né, esse barracão lá para o Santana. Há muito tempo já vem sido cobrado isso aí, porque tem muitas crianças lá, né, então os pais pedem, as mães, porque é muito importante. A gente viu dias atrás aí que, inclusive, os alunos foram representar o município em outros lugares, outras cidades. Além de levar o nome do município, é uma atividade importante que as crianças desenvolvem. E isso futuramente pode se tornar até uma profissão para alguém que se dedica nessa área. Então, por isso esse meu pedido, né, ao secretário de Educação e Cultura. Inclusive a gente já conversou pessoalmente com ele, ele disse que já está vendo, né, a possibilidade de levar essa extensão para lá. E a segunda indicação com relação aos poços artesianos. Eu fiz uma indicação, acho que uns 2 anos atrás, os vereadores estão lembrados, para que, a pedido da população, inclusive foi encaminhado abaixo assinado lá da Proriba e do Fartura, porque esses recursos não são do município, são recursos do Estado através do Instituto das Águas. A gente sabe que a Prefeitura está aí com problema para manter os poços artesianos que já existem. Mas esse pedido é apenas para perfuração de um poço artesiano, com recurso do Estado através do Instituto das Águas. Porque a gente sabe que tem esse projeto, tem esses recursos, só depende do município cadastrar. Então, esse pedido que foi feito há mais de 2 anos não foi cadastrado sequer. Então, o que eu estou pedindo novamente, reforçando o pedido para que
alguém responsável do município faça o cadastramento junto ao Instituto das Águas, porque senão vai se perder um recurso que é totalmente gratuito para o município. Depois a questão de manter o poço é outra questão entre o município e as comunidades. O que eu estou pedindo aqui em nome da população é que seja feito o cadastramento junto ao Instituto para que seja perfurado o poço. Né? Não é manter os poços que já tem aí no município de Machado. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, Bento. Autoriza o nobre Dil Zeno Kaziuk a utilizar a tribuna e justificar seu pedido. Boa noite a todos. Venho fazer essa indicação porque estive lá naquela região da linha Independência e fui cobrado pelos agricultores, produtores de leite, porque aquela estrada lá se encontra em péssimas condições, não tem mais quase como trafegar, e onde é uma estrada com uma extensão de apenas 13 quilômetros, que é a extensão da linha Independência. Então a população pediu que vesse aí com o secretário de obras se tem como ele tomar uma providência naquela região lá, porque neste mandato ainda não entrou naquela região nenhuma máquina para fazer nenhum tipo de recuperação, então ela se encontra bastante ruim aquela estrada, então fiz essa indicação, espero que o secretário de obras veja isso aí, e atenda esse pedido, porque é urgente, aquela população está sofrendo com aquela estrada. Se for atendido, agradeço. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Não constando mais documentos no expediente, passamos para a ordem do dia. Com a prestação de contas do Executivo Municipal, referente ao exercício financeiro de 2017, de responsabilidade do atual prefeito, senhor Euclides Paz. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do ofício do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, assim como do parecer jurídico expedido pela advogada desta Casa de Leis. Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Ofício 2006-2019. Curitiba, 24 de setembro de 2019. Senhor Presidente, em cumprimento ao disposto no artigo 18 da Constituição do Estado do Paraná, comunico a Vossa Excelência a emissão do parecer prévio proferido por esse tribunal nas contas do Poder Executivo do município de Cruz Machado, exercício financeiro 2017, conforme dados abaixo. Com a adoção do processo eletrônico por esse tribunal, nos termos da Lei Complementar Estadual, número 126/2009, e do regimento interno, o processo digital estará disponível pelo prazo de 90 dias, contado a emissão deste ofício, no seguinte caminho. Acesse o site tribunal em www.tse.pr.gov.br. Clicar na opção Portal de Contas Paraná, no menu à esquerda. Selecionar a opção Cópia de autos digitais. Indicar o número do processo, 222-730-18. Indicar o número do cadastro CPF, CNPJ. Clicar em Exibir cópia. Por fim, solicitamos que, após o julgamento, seja encaminhado o decreto legislativo à sua publicação ao Tribunal de Contas no seguinte caminho. www.tse.pr.gov.br. Clicar no ícone e Contas PR. Clicar em Petição Intermediária. Indicar o número do processo. Clicar em Manifestação de terceiros. Clicar em Carregar novo documento. Clicar em Finalizar petição. Atenciosamente, Wilson de Lima Júnior, diretor de gabinete da presidência. Processo número 222-730-18. Assunto: prestação de contas do
Prefeito Municipal de Cruz Machado, Euclides Paz. Conselheiro, José Durval Matos do Amaral. Acordão de parecer prévio número 187 de 2019, Primeira Câmara. Ementa, prestação de contas anual, exercício 2017. Improbidades que não macularam a prestação de contas, regularidade das contas com ressalvas. Primeiro, relatório. Trata-se de prestação de contas do município de Cruz Machado, alusivo ao exercício financeiro de 2017, de responsabilidade do senhor Euclides Paza. A Coordenadoria de Gestão Municipal, em primeira análise por meio de Instrução 860-18, peça 25, com suporte no escopo previamente definido nas Instruções Normativas 138/2018 e 140/2018, opinou pela irregularidade das contas em virtude das seguintes irregularidades. A. Resultado orçamentário financeiro deficitário de fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de créditos, divergências de saldos em quaisquer das classes ou grupos do balanço patrimonial emitido pelo sistema de contabilidade da entidade e os dados enviados pelo CIAM. Entrega de dados com atraso referente à abertura e aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e agosto de 2017. O gestor das contas foi devidamente cientificado, a peça 27, tendo apresentado defesa acompanhada de documentos, a peça 30. Analisando o contraditório apresentado por meio da Instrução 1573/2019, peça 32, manteve o seu opinativo pela irregularidade das contas, em razão do déficit financeiro orçamentário das fontes não vinculadas no montante de 0,61%. Ressaltou que restou regularizada a pendência relativa às divergências no balanço patrimonial e sugeriu, ao final, que os atrasos no envio do CIAM sejam convertidos em ressalva, com aplicação de multa ao gestor responsável. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer 556/2019, peça 33, corroborou com o opinativo da unidade técnica pela irregularidade das contas sem prejuízo das ressalvas e multas indicadas na Instrução 1573/2019. É um relatório. Segundo, fundamentação e voto. Das improbidades inicialmente constatadas pela unidade técnica na Instrução 860/2018, peça 25, subsistem após a apresentação de contraditório pelo município as seguintes: A. Déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas, 0,61%, e B. Atrasos no envio dos dados do CIAM a esse tribunal, referente à abertura e aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e agosto de 2017. No que tange ao resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas no percentual de 0,61%, no caso concreto, verifico que não provocou grave impacto, apto a restringir nas contas, possibilitando sua conversão em ressalva, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Diante da conversão do item em ressalva, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 87, sugerida pela unidade técnica na Instrução 1573/2019, em relação ao déficit apurado. Quanto ao atraso na entrega dos dados do CIAM relativos à abertura 25 dias, janeiro 43 dias, fevereiro 21 dias, março 22 dias, abril 5 dias, maio 18 dias, agosto 3 dias, comungo com atendimento da unidade técnica, peça 32, e do parte de contas, peça 33, que podem ser convertidas em ressalva, uma vez que não causaram prejuízos significativos à análise da presente prestação de contas. Entretanto, em relação à aplicação da multa prevista no artigo 87 da Lei Complementar 103/2005 pelos atrasos no envio dos dados, divirjo dos
opinativos constantes nos presentes autos, pois, embora no mês de janeiro o atraso tenha superado o quantitativo de dias tido como razoável por este relator, verifico a folha 4, peça 32, instrução 1573 de 2019, que o gestor, senhor Euclides Paza, quando assumiu o município de Cruz Machado, teve que efetuar previamente envio dos dados referentes aos meses de junho a outubro de 2016, que estavam em atraso. Em face da decídia do gestor do exercício 2016, fato este que acarretou ou ao menos contribuiu pelo apontamento nos meses subsequentes relativos ao exercício 2017. Assim, tendo em vista que o gestor da presente prestação de contas não deu causa voluntariamente aos atrasos evidenciados, afasto a aplicação da multa prevista no artigo 87 da Lei Complementar 103/2005, sugerida pela unidade técnica. Diante do exposto nos termos do artigo 16 da Lei Complementar 103/2005, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do senhor Euclides Paza, gestor responsável pela prestação de contas do município de Cruz Machado, relativas ao exercício financeiro de 2017, ressalvando o déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas e os atrasos nos envios mensais dos dados eletrônicos a esse tribunal. Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e tomadas as necessárias providências pela CEMEX, encerrem-se os autos. É o voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas do prefeito municipal. Acordo. Os membros da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto do relator, conselheiro José Dorval Matos do Amaral, por unanimidade em emitir parecer prévio recomendando a regularidade da prestação de contas anual do prefeito municipal de Cruz Machado, senhor Euclides Paza, relativas ao exercício financeiro de 2017, com ressalvas, em face do déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas e os atrasos nos envios mensais dos dados eletrônicos a esse tribunal. Determinar, após o trânsito em julgado da decisão, as seguintes medidas. A expedição de ofício da Câmara Municipal comunicando a decisão com respectiva disponibilização do parecer eletrônico, do processo eletrônico. O encerramento dos autos nos termos do artigo 398 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Paraná. Votaram nos termos acima os conselheiros Fernando Augusto Melo Guimarães, José Durval Matos do Amaral e Fábio de Souza Camargo. Presente a Procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Valéria Borba. Sala das Sessões, 12 de agosto de 2019. Sessão número 27. José Durval Matos do Amaral, conselheiro relator. Fábio de Souza Camargo, presidente. Câmara Municipal de Cruz Machado, Estado do Paraná. Parecer jurídico 48/2019. Assunto: recebimento de parecer prévio do Tribunal de Contas sobre prestação de contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2017. Em atendimento à determinação do nosso egrégio Tribunal de Contas do Estado, o Poder Legislativo Municipal recebeu e providenciou, abaixo do processo eletrônico referente à prestação de contas do exercício financeiro de 2017, sob o número 222.730/2018, o qual era de responsabilidade do atual prefeito Euclides Paza, encaminhado a esta Casa de Leis pelo gabinete da presidência do tribunal através do ofício sob número 2006-2019, a fim de comunicar a disponibilização do processo de prestação de contas, tendo vista o encerramento da análise técnica e emissão de parecer prévio, já com trânsito em julgado ocorrido na data de 10/9/2019, documento anexo ao parecer. O processo encontra-se disponibilizado sob meio eletrônico, recomendando a esta assessoria jurídica pela entrega das principais peças dos nobres edis, disponibilizando também o processo na íntegra
na forma digital para os interessados. Tem-se que os processos de prestação de contas do Poder Executivo Municipal são remetidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná ao Poder Legislativo para este proceder o julgamento das contas, dando atendimento ao que determina o mandamento constitucional e demais instrumentos legais aplicados à matéria, sendo a competência privativa do Poder Legislativo julgar as contas do Poder Executivo, sendo o Tribunal de Contas do Estado apenas um órgão que auxilia no controle externo destas contas, emitindo parecer prévio, opinativo sobre a regularidade ou não destas contas, cabendo aos vereadores decidirem pela aprovação ou não, ou seja, para proceder o julgamento do processo de contas. O processo sob análise relativo às contas do município de Cruz Machado, relativo ao exercício financeiro 2017, foram analisadas pela Coordenadoria de Gestão CGM, a qual expediu, após o contraditório do município, a instrução sob número 1573/2019, opinando no sentido de irregularidades das contas em razão do déficit financeiro orçamentário das fontes não vinculadas no montante de 0,61%. Ressaltou que restou regularizada a pendência relativa às divergências no balanço patrimonial e sugeriu, ao final, que os atrasos no envio do SIM-AM sejam convertidos em ressalvas com aplicação de multa ao gestor responsável. O representante do Ministério Público, através do parecer sob número 556/2019, corroborou com o opinativo da unidade técnica pela irregularidade das contas, sem prejuízo das ressalvas e multas indicadas na Instrução 1573/2019. Diante dos referidos fatos, remeteu-se o processo para a primeira Câmara, tribunal sendo o relator o conselheiro José Durval Matos do Amaral, o qual emitiu acórdão de parecer prévio sob número 187/2019, o qual foi aprovado por unanimidade pelos demais conselheiros, no sentido de expedir parecer prévio recomendando a regularidade das contas com ressalvas de responsabilidade do senhor Euclides Paz, exercício 2017. Atendendo os ilustres conselheiros que o déficit apontado pela CGM, no caso concreto, não provocou grande impacto, apto a restringir as contas, possibilitando a sua conversão em ressalvas, conforme atendimento reiterado da Corte de Contas, deixando de aplicar multa. Na mesma forma, decidiram que o atraso no envio do SIM-AM apontado pela CGM não ocasionaram prejuízos significativos à análise da prestação de contas, ressalvando também este item, sem aplicação de multa. Portanto, os conselheiros da primeira Câmara do Tribunal de Contas opinaram pela regularidade da prestação de contas do exercício financeiro de 2017 do atual prefeito Euclides Paz, com devidas ressalvas acima. Não havendo recursos do município, deu-se o trânsito em julgado do processo, sendo este Poder Legislativo oficializado sob a emissão de parecer, o qual deverá proceder conforme determina a nossa legislação em vigor. Como bem sabemos, a fiscalização do município é exercida pelo Poder Legislativo Municipal, através dos seus vereadores, e o controle externo é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, conforme dispõe o artigo 31, parágrafo 1º da nossa Constituição de 1988, e com o mesmo teor, o caput do artigo 18 e parágrafo 1º da Constituição do Estado do Paraná e o caput do artigo 66 da nossa Lei Orgânica Municipal. O artigo 26 da nossa Lei Orgânica Municipal dispõe sobre a competência privativa da Câmara Municipal, e junto ao inciso 5º alterado pela emenda sob número 004/2016, especificadamente sobre o processo de julgamento de contas anuais do prefeito nos seguintes termos. Julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, no prazo máximo de 60 dias,
de seu recebimento observado os preceitos. O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado sobre as contas do prefeito somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Decorrido o prazo de 60 dias do recebimento do processo de prestação de contas, sem deliberação ou votação, será incluído na ordem do dia, suspendendo-se a deliberação e votação quanto aos demais assuntos, até que se ultime a votação pelo Poder Legislativo Municipal. Rejeitadas as contas, serão estas imediatamente remetidas ao Ministério Público da comarca para fins de direitos, assim como efetuando-se as devidas comunicações aos órgãos interessados. As contas do município ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar a legitimidade nos termos da lei. Temos assim que o processo de contas deve ser apreciado no prazo máximo de 60 dias, a contar do recebimento pelos nobres edis. Prosseguindo, temos que o nosso regimento interno traz o procedimento a ser seguido para o julgamento do processo de contas, o que vem disciplinando junto ao artigo 174 e 178, onde o processo de contas deverá ser remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, a qual terá 20 dias para apresentar ao plenário o seu pronunciamento, acompanhado do projeto de decreto legislativo pela aprovação ou rejeição das contas, ocasião em que o voto será público e aberto. Conforme determina o artigo 54, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, destacando mais uma vez que não é admitido emendas ao projeto de decreto legislativo. Em respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório, deverá ser determinado pelo senhor presidente deste legislativo a comunicação ao senhor prefeito, excelentíssimo senhor Euclides Paza, do ingresso nesta Casa de Leis do processo de contas sob sua responsabilidade, assim como a data do julgamento pelos nobres edis, oportunizando a este prazo para manifestação escrita ou verbal, se assim desejar. Até 10 dias depois do recebimento do parecer prévio pela Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, poderá este ser questionado e receber pedido dos demais vereadores, solicitando informações sobre itens determinados das prestações de contas e para a resposta a estes questionamentos. Aos membros da comissão é dado o poder de realizar quaisquer diligências e vistorias externas com fulcro no artigo 174 do regimento para melhor análise do respectivo processo de contas. A deliberação da Câmara que seja contrária ao parecer prévio do Tribunal de Contas deve conter os motivos da discordância e dependerá de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, conforme dispõe a legislação anteriormente citada. Na sessão em que for discutida e julgada o presente processo de contas, o expediente ficará reduzido a 20 minutos e a ordem do dia será destinada exclusivamente à matéria. Ressalte-se novamente que o presente processo de contas deverá ficar durante 60 dias à disposição da população, para exame e apreciação junto à sede deste Legislativo Municipal, procedendo-se à devida notificação via edital e publicação no Diário Eletrônico do município para fins de dar ampla publicidade e transparência. Nos termos acima é o parecer Cruz Machado, 18 de outubro de 2019, Elisângela Marli Zakcheski, assessora jurídica do Legislativo Municipal. Informo a todos que foi distribuído cópia para os edis do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, referente à prestação de contas e encaminha o processo às Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, que terá 20 dias para apresentar ao plenário o seu pronunciamento. Os vereadores terão até 10 dias para solicitar informações acerca de itens
determinados no processo. A Comissão de Orçamento, que poderá realizar diligências e vistorias externas para responder aos questionamentos. Em cumprimento aos prazos regimentais, o processo permanece em análise. Determino a notificação da referida prestação de contas em diário oficial, a fim de dar ampla divulgação e transparência à população, bem como que se oficialize o interessado senhor Euclides Paz, comunicando, por fim, devido ao grande volume do processo, o mesmo permanece para a consulta da população no setor administrativo desta Casa de Leis, e o parecer prévio será disponibilizado no site da Câmara Municipal. Projeto de lei sob o número 1767 de 2019. Em segunda discussão, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer emitido pela assessoria jurídica desta Casa de Leis. Parecer jurídico número 49, 2019. Projeto de lei 1767, 2019. Requer autorização para a instituição do órgão de imprensa, jornal, o comércio, com órgão oficial do município, através da qual serão publicados os atos oficiais do Executivo e Legislativo, justificando a interposição do respectivo projeto e a escolha do referido órgão, em razão da realização de procedimento licitatório. Pregão presencial número 29, 2019 e contrato 76, 2019. Pois bem, a escolha do órgão oficial que irá efetuar a divulgação dos atos da administração pública deve ser efetuado mediante a realização de procedimento licitatório, sendo que após a realização e homologação do resultado, o envio do pedido ao Poder Legislativo para autorização e aprovação advém de exigência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, através da Instrução Normativa 52 de 2011, de março de 2011. Conforme constata-se, o município atendeu a recomendação e a escolha foi realizada com julgamento e resultado do procedimento licitatório realizado pelo município. Entende-se que, conforme inicialmente relatado por esta jurídica, a necessidade de expedir um ato oficial instituindo o órgão da empresa do município, tendo tornado-se obrigatória através de instrução normativa número 52/2011 do nosso Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná. De outro norte, a publicidade dos atos administrativos e imperativos legal disposto junto ao artigo 37 da nossa Constituição da República Federativa de 1988, assim como tratou a nossa Constituição também com relação ao acesso à informação pública, no artigo 5º, inciso 14º, artigo 37, parágrafo 3º, e no artigo 216, parágrafo 2º, tendo sido este dispositivo regulamentados pela Lei de Acesso à Informação, qual seja a Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011. Da mesma forma, o Governo do Estado do Paraná, através da Lei Complementar 137, de 6 de 7 de 2011, dispõe sobre a
os requisitos mínimos para a divulgação de informações públicas. Há de se observar que, mesmo com a implantação dos diários oficiais eletrônicos, os órgãos públicos são obrigados a efetuar determinadas publicações. Também junto a um jornal impresso, no caso, por exemplo, dos procedimentos de licitações, contratações, etc., sendo que este deve ser aquele que foi instituído como órgão oficial. Diante do acima exposto, emito parecer pela legalidade da matéria, a qual deve ser encaminhada para análise das comissões competentes e votado na forma regimental. Nestes termos é o parecer. Cruz Machado, 18 de outubro de 2019. Elisângela Marlisa Kchesk, assessora jurídica do Legislativo. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Presidente, ouvindo o parecer jurídico em relação a esse projeto de lei, sabemos que é legal fazer esse tipo de contrato com veículo de comunicação para poder dar publicidade aos atos no município de Cruz Machado. Mas mesmo assim, tendo a legalidade, eu mesmo assim vou insistir e gostaria de que algum outro vereador também, se quisesse, da Comissão de Finanças ou o próprio presidente, endossasse junto o pedido que nós vamos estar formulando para o Executivo, de saber o valor desse contrato, o valor vigente que foi pago até então e qual será o valor do contrato a ser pago futuramente, como será feito o pagamento, qual a forma de licitação ocorrida. Por que isso? Porque daí nós podemos dar ciência à população, e a população vai perceber o quanto, muitas vezes, o Executivo, achando assim, quanto o Executivo tem que gastar do dinheiro público, que poderia ser investido em outras coisas, mas só porque a lei manda fazer dessa forma, e que os jornais não fazem gratuitamente, o município tem que arcar com esse valor e pagar para fazer essa publicação nesse jornal. Então, nesse sentido, eu gostaria de saber qual o valor, quais são os valores contratados para poder dar conhecimento à população. Seria isso. Obrigado, Vendo. Repassa o projeto para análise das comissões competentes desta Casa de Leis, que dentro dos prazos regimentais devem apresentar seus pareceres. Terminada a ordem do dia, declaro nesse momento a palavra livre aos senhores vereadores, respeitando o tempo de 5 minutos para cada explanação. Passo a palavra para o nobre vereador Lauro Maro. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhores vereadores, recebemos então a prestação de conta para ser apreciada nesta Casa de Leis, referente ao exercício 2017, do nosso atual prefeito municipal. E o que me chama a atenção apenas nessa prestação de contas é os apontamentos que o Tribunal de Contas fez aqui em relação a prazos de encaminhamentos de documentos para essa prestação de contas. Então, se o Tribunal de Contas ele é tão rigoroso em relação às datas de encaminhamentos de documentos mensalmente, e que aqui fez as observações de que não ocorreu dessa forma naquele momento, nós, pelo menos, precisamos saber por que não ocorreu. Qual é o problema que está acontecendo? E nós que somos da gestão anterior, nós sabemos que na gestão anterior também teve problemas
em relação a essas datas. Então, o que nós podemos fazer, ou o Executivo pode fazer, para que isso não venha a se repetir, para que isso seja sanado? Quem que tem um único responsável para fazer isso? Ou tem mais pessoas? Nós sabemos que até determinado momento um funcionário tem direito a férias. Então, quem que pode substituir ele e fazer abastecer com dados esse sistema, o SIM-AM, lá no Tribunal de Contas? Então, quem sabe no momento que o contador da prefeitura esteja aqui, ele possa falar a respeito disso, ou pedir informações a ele a respeito disso, e saber de que medidas foram adotadas, estão sendo adotadas para que isso não venha a se repetir. Lá no passado nós vimos que algumas situações se deviam a problemas eletrônicos, que o sistema não funcionava, não conseguia acessar, então se justificava o motivo. Mas se o motivo não é esse, é falta de tempo, é falta de gente para auxiliar, algum motivo tem que ter. E isso tem que ser resolvido porque gera, em algumas situações, nesse caso não, mas em algumas situações gera multa. E gera multa para quem? Para o gestor, que é o prefeito, mas não é ele que está fazendo a alimentação, são os funcionários. Então, o que está acontecendo? Que às vezes tem essa divergência de dados. Então, era essa a minha única colocação que eu queria fazer a respeito dessa prestação de contas que nós vamos votar, e ela vem praticamente redonda aí para a nossa Casa de Leis. Seria isso, obrigado. Vereador Edson Luiz Belni. Boa noite a todos. Também queria agradecer a presença das pessoas que estão aqui, as pessoas que estão nos acompanhando de suas casas, e queria também fazer um apontamento aqui com relação a essa prestação de contas do ano de 2017. E me chamou a atenção que no ano de 2016, na gestão passada, teve um atraso de junho a outubro nas informações, né, não foram lançadas no SIM-AM, e esse atraso justificou o outro atraso no ano de 2017, que foi de janeiro a maio e mais o mês de agosto. E como o Lauro falou, existe alguém na prefeitura que está ganhando para fazer isso, para estar alimentando esse sistema. Mas o mais engraçado é que um prefeito foi multado com R$18 mil para pagar e o outro não foi multado, porque usou a justificativa que o prefeito do mandato anterior não tinha passado as informações. Aí eu pergunto para os caras do Tribunal de Contas, que tipo de avaliação é feita? Agora nós temos lá um funcionário na prefeitura, que ele vai com a cara de um prefeito, e o outro prefeito é o queridinho dele. Daí o queridinho ele vai lá e justifica, dizendo que foi lá no mandato passado que ocorreu o problema, e o atraso de um mandato é punido, o prefeito é punido com a multa, R$18 mil, e o outro prefeito com o mesmo atraso, mesma coisa, não é punido. E o funcionário que está lá para cumprir a função dele, não cumpre. Então, o funcionário decide qual prefeito vai ser multado e qual prefeito não vai ser multado, passando essas informações para o Tribunal de Contas. Então, essa prestação de contas eu vou pedir, até porque eu acho que isso deve ter no processo, na íntegra do processo, deve ter essa informação. E eu gostaria de saber qual foi a justificativa que a prefeitura apresentou, porque aqui diz que o atual prefeito não conseguiu cumprir com essas informações, abastecer o sistema. Aqui, 25 dias no mês de janeiro, 43 dias, depois mais 2 meses juntos, daí mais 21 dias, depois mais 22 dias, de mais 5 dias e mais 18 dias. E aparece a prestação de contas, tranquilo, aprovado. E o outro prefeito, que provavelmente foi o mesmo funcionário, que não abasteceu durante todo esse tempo o sistema, e um prefeito é multado e o outro prefeito não é multado. Fica mais ou menos parecido com aquela prestação de contas que a gente aprovou do ano de 2005, que tinha uma diferença de 187 mil, 189 mil, e a prestação de contas era aprovada, e o outro prefeito, por causa de uma publicação, que não tinha publicação, que foi funcionário, já tinha provas que o funcionário não fazia mais parte do quadro, porque o Ministério Público, o Tribunal de Contas, não lembro, na época, tinha mandado um documento para a prefeitura que desligasse o funcionário. Por causa de uma publicação, a prestação de contas veio reprovada.
e outro quando existia uma questão financeira envolvida, a prestação de contas veio aprovado com ressalva. E aqui essa situação. Então, como que a pessoa vai deixar isso, né, acontecer? Tem o funcionário que é responsável e o cara simplesmente, lógico, tem a justificativa, que nem o Lauro falou, tem mês de férias, mas também tem hora extra, né, que a gente viu no início do ano aí que teve, não foi pouca hora extra, foi bastante. Então, para umas situações, o funcionário decide, não, desse daqui eu vou levar certinho e outro eu vou deixar que se lasque. Então, eu acho que nessas situações o tribunal deveria também punir quem não fez o lançamento. Se ele não estava de férias, não estava de atestado, o sistema tinha que estar abastecido. E não daí depois vai lá e tal, e daí para um prefeito é feita uma justificativa, para um mandato se aplica uma justificativa, que o Tribunal de Contas aceita, e para outro mandato, daí não é feita a justificativa. Não é necessário fazer. Então, tudo isso, nós que somos vereadores e quem vai futuramente disputar a prefeitura, aí vai ter que estar pensando nessa situação também. Porque daí é o funcionário que decide a vida do prefeito, é o funcionário que decide se vai fazer o serviço e a multa vai para o prefeito. Então, dessa maneira, não tem como. Né? E do jeito que está aqui, parece bem isso. Ainda vou pedir essa informação para ver qual foi a justificativa que foi apresentado pela prefeitura em 2017, para ver se é real. Porque para um é feito e para outro não é feito. Outro assunto, presidente, vou pedir só um pouquinho mais de espaço aí que está terminando o meu tempo. Mas eu fui, semana passada, foi me passado a informação que a prefeitura vai receber mais 47 sentenças. Vai ter mais 47 sentenças contra a prefeitura. O que vai acontecer? A prefeitura tem 9 milhões de dívidas. Outro dia nós estávamos conversando com o prefeito, ele falou que provavelmente em 1 ano, 2 anos, isso passa de 22 milhões, essa dívida do município. E essas ações, essas 47, elas são entre 4 e 8 mil reais. E algumas chegam a 20 mil reais. Então, fazendo uma conta média de cada uma, isso vai chegar mais ou menos em R$500 mil. O que vai acontecer? A prefeitura vai ter que recorrer disso. Ela não vai poder, se não perder o prazo, né? Porque normalmente estão perdendo o prazo. Mas se eles não perder o prazo, eles vão recorrer dessas ações. Recorrendo a essas ações, vai ter mais uma multa, esse valor vai aumentar e vai continuar aumentando a dívida do município. Então, não tem condição de pagar, eu sei que não tem como pagar sem recorrer ou realmente perder a ação, só que isso vai aumentando e o município vai cada vez se enfiando mais em dívida. Então, são mais 47 que vão aparecer, segundo a informação. Outra coisa que eu queria falar brevemente, e eu falei já várias vezes, eu sei que isso é repetitivo, nós tínhamos feito uma cobrança aqui do secretário de Esportes, na época, quando foi instalada aquela arena lá perto do campo. Eu vi que na semana passada foi feito um pedido do vereador Maia para dar uma ajeitada na iluminação, se não me engano, que está com um problema lá, que o pessoal andou se queixando. Então, quero só aproveitar para dizer que eu visitei alguns outros municípios e continuo com o mesmo entendimento. É só nós que pensamos diferente aqui em Cruz Machado, eu não sei o que acontece. Em todos os outros lugares que receberam, elas foram instaladas em centros, na praça, num lugar onde que é viável, para atendimento de escolinha, para o pessoal aproveitar depois do horário para bater uma bolinha, só aqui em Cruz Machado que não. Foi instalado num lugar onde que já tem um campo, onde que já tinha uma quadra que foi feita no ano de 2004 e nunca foi usada para nada, nunca teve serventia nenhuma, que agora, graças a Deus, vai ser o negócio da terceira idade lá, que eles vão poder usar, está sendo investido mais 900 e poucos mil para a terceira idade usar, e lá perto do campo, onde que já tinha essa quadra, onde que vai ter mais uma outra quadra da escola, mais 600 mil, foi instalada e nos outros municípios elas foram instaladas, todas elas em praça, e a nossa praça aqui tinha espaço para instalar. Então, eu fico, não é bravo, não é indignado, mas eu fico sentido, porque é uma coisa que poderia ter sido instalado num lugar um pouco melhor e sendo mais útil para o município. Seria isso, boa noite a todos, obrigado. Vereador Ezequiel Jungles de Camargo. Boa noite a todos, presente, boa noite pessoal de casa. Eu quero primeiramente fazer aqui um agradecimento ao secretário de Obras por ter atendido o pedido, eu acredito que de todos os vereadores da região lá que há tempo estavam cobrando dele com relação às estradas, e ele mandou essa semana as máquinas lá. E estão fazendo um bom trabalho, vamos assim dizer. Só que o desafio vai ser muito grande. Então eu diria ao secretário que deixe essa equipe de máquina lá esse resto de ano e mais o ano que vem, que talvez resolva aquele problema. Porque além da estrada do Santana Gavazzoni, já foi falado várias vezes aqui, tem a estrada da linha divisa, tem a estrada do Palmeiral, Barro Branco, Riozinho, tem o São Domingos, FUC, Procopiac,
Pátio Velho, Vicinal 3, 4, 5, Colônia 9 e assim por diante. Então, é um desafio para o secretário de obras. Mas se ele manter essa equipe lá, do jeito que estão trabalhando, eu acredito que vai resolvendo o problema. Só que não pode tirar as máquinas. Se tirar as máquinas, daí o problema volta de novo. Então, quero pedir ao secretário que continue com os trabalhos lá. E outro pedido que eu quero fazer mais uma vez é o nosso secretário de saúde, com relação ao atendimento lá no posto de saúde Santana. Estamos indo para mais de um mês já com problema lá, não foi resolvido, não tem aí a gente não sabe uma ideia dele, se vão colocar mais um médico ou não, o médico que está de férias, não se sabe se vai voltar a trabalhar, previsão é que ele volte dia 3, mas a gente está em dúvida, a população está ansiosa lá e querer saber, porque o médico que está lá está substituindo o atual que atendia 2 vezes por semana, e não consegue atender toda a população. Então aquele povo lá sofre muito, porque vem do interior, tem que usar transporte escolar, vem aqui para a cidade, depois não consegue voltar, porque tem linhas que tem ônibus só até meio-dia, não tem à tarde, então o pessoal está sofrendo muito. Então eu gostaria de pedir aqui mais uma vez ao secretário de saúde, ao prefeito, que resolvesse aquele problema lá, porque é muito importante para a nossa população, que tenha pelo menos um médico todos os dias. E o ideal seria 2, mas se eles colocar pelo menos um, já ajuda muito. Então, deixo esses 2 pedidos aqui. Seria isso. Muito obrigado. Nada mais a tratar. Declaro encerrada a sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária, dia 28 de outubro de 2019. Boa noite a todos.